Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Vamos continuar o nosso curso. Nós falamos sobre o mistério pascal nos sacramentos da igreja. Vamos agora conversar sobre a celebração. Iniciemos pedindo ao Senhor que Ele nos ilumine, que Ele nos conceda o dom do Espírito Santo, para que saibamos celebrar bem as nossas liturgias, para que busquemos uma formação litúrgica não só dos elementos exteriores, mas da interioridade também. Que a nossa vida cristã, ela tem a graça de viver ao ritmo da nossa liturgia. Isso pedimos ao Pai por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora, nós vamos falar sobre a celebração sacramental do mistério pascal. Nós falamos antes sobre a economia sacramental, quer dizer, o plano dos sacramentos. Economia aqui não é economia que você escuta no televisão, não. Economia aqui também tem um sentido parecido com mistério. É o projeto, o plano de Deus. Agora nós vamos ver a celebração. Celebração dos sacramentos da igreja. Então vem aquelas perguntas, não é? Quem celebra, como celebrar, quando celebrar e onde celebrar. Quem celebra? O padre? Não. A liturgia é a ação do Cristo todo, Christus totus, do Cristo total, como diz muito bem Santo Agostinho. Os que desde agora celebram, para além dos sinais, já estão na liturgia celeste. Olha, quando você começa a missa e você é comentarista, não comece a missa dando bom dia, boa tarde, boa noite, não. Porque quando nós entramos na missa, nós já estamos no céu. Nós já estamos na liturgia celeste. Nós já estamos participando da liturgia celeste. Estamos, vamos dizer assim, um pouquinho fora do tempo e do espaço. O Apocalipse de São João revela-nos primeiramente um trono no céu. E no trono alguém sentado. Em seguida o Cordeiro imolado e de pé. Cristo crucificado e ressuscitado. O único sumo sacerdote do verdadeiro santuário, o mesmo que oferece e é oferecido, que dá e que é dado, diz São João Crisóstomo. Finalmente o rio da água da vida, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, um dos mais belos símbolos do Espírito Santo. Veja bem, aqui está o mistério da Santíssima Trindade, aquilo que nós falamos, não é? No nosso primeiro encontro. O ancião, o cordeiro e o rio de água da vida. Recapitulados em Cristo, participam do serviço do louvor a Deus. As potências celestes. Então, aqui está o trono, está acontecendo uma belíssima liturgia, pode olhar lá no livro do Apocalipse. Não é em vão que a revelação foi dada a João em um domingo, com certeza numa celebração eucarística, e João vê, não é, uma celebração que acontece no céu. E nessa celebração quem participa? Os anjos, a criação inteira, toda a criação inteira, os servidores da antiga e da nova aliança, os 24 anciãos, e o povo de Deus, os 144 mil. Os mártires, a Santa Mãe de Deus, a mulher do Cordeiro, e finalmente uma multidão imensa. Então, está todo mundo celebrando a liturgia no céu. Aí nós entramos nesta liturgia.
nós começamos a vivê-la, essa liturgia. Iniciamos como? O livro diz aqui que foi através do mistério da Santíssima Trindade. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí entramos, não é? Fazemos parte. É dessa liturgia eterna que o Espírito e a Igreja nos fazem participar, quando celebramos o mistério da salvação nos sacramentos. Você está no céu. Bote isto na sua cabeça. Quando você está na missa, você está no céu. Então pare de ficar olhando para o relógio. Pare de ficar olhando para o celular. Não tem sentido. Quem é o celebrante? É toda a comunidade, o corpo de Cristo, unido à sua cabeça, que celebra. Então, toda a igreja celebra. As ações litúrgicas não são ações privadas, mas celebrações da igreja, que é o sacramento da unidade. Isto é, o povo santo, unido e ordenado sob a direção dos bispos. Por isso que toda celebração litúrgica pertence a toda a igreja, o corpo da igreja. Influi estas celebrações sobre ele e o manifestam, mas atinge a cada um de seus membros de modo diferente. Quando nós celebramos a Santa Missa, nós atingimos os doentes que estão nos hospitais. Nós atingimos aqueles que haverão de morrer naquele dia. Nós atingimos as benditas almas do purgatório. É toda a igreja que celebra a Eucaristia. Por isso que não existe missa privada. Mesmo quando o sacerdote celebra sozinho, com o acólito, ele está celebrando com toda a igreja. Até quando nós rezamos o breviário ou a liturgia das horas. Não é uma oração pessoal, é a oração da igreja. É toda a igreja que reza. Está vendo como nós precisamos valorizar, não é? Estes momentos. A assembleia que celebra é a comunidade dos batizados, os quais fazem parte do sacerdócio ministerial. Este sacerdócio comum é o de Cristo, o único sacerdote, participado por todos os seus membros. Mas os membros não têm todos a mesma função. Certos membros são chamados por Deus a um serviço especial da comunidade. Tais servidores são escolhidos e consagrados pelo sacramento da ordem. O ministro ordenado é como ícone de Cristo, sacerdote. Então, ele faz às vezes do Cristo. Agora, depois existem os ministros particulares, né? São os leitores, os membros do coral, os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Né? Quer dizer, cada um tem a sua função. E cada um deve fazer aquilo que lhe compete. A Assembleia inteira é o liturgo, cada um segundo a sua função, mas na unidade do Espírito Santo. Agora, como é que nós celebramos? Nós celebramos através de sinais e de símbolos. Agora, tomemos cuidado, né? O significado dos sinais e símbolos deita raízes na obra da criação. Sinais do mundo dos homens. Na vida humana, sinais e símbolos ocupam um lugar importante. Né? Deus fala ao homem por intermédio da criação visível. O cosmo, toda a criação revela Deus. E depois nós vamos ter os sinais da aliança. O povo de Deus recebe sinais e símbolos distintivos que marcam a sua vida litúrgica. Depois nós vamos ter os sinais assumidos por Cristo. Jesus serve-se dos sinais da criação para dar a conhecer os mistérios do reino de Deus. Realiza suas curas ou sublinha sua pregação. A gente agora mesmo estamos assim fazendo toda uma leitura meditada, não é?
das parábolas. E Jesus usa símbolos, não é? A semente, o semeador, a rede. Depois nós vamos encontrar que os sinais sacramentais. Desde Pentecostes, é por meio dos sinais sacramentais de sua igreja que o Espírito Santo realiza a santificação. Os sacramentos da igreja não abolem, antes purificam e integram toda a riqueza dos sinais e dos símbolos do cosmos e da vida social. Aí vem um outro ponto importante. Uma celebração sacramental é o encontro dos filhos de Deus com seu Pai, em Cristo e no Espírito Santo. E este encontro se exprime através de um diálogo. Então a gente tem, é preciso que a palavra de Deus, não é, ocupa um lugar importante nas nossas celebrações litúrgicas. Aí vem a liturgia da palavra, é parte integrante das ações sacramentais. E aí a gente valoriza alguns sinais, como o lecionário, o evangeliário, a procissão, o incenso, a luz, o ambão, não é? A resposta da assembleia. Então são todos sinais, não é? Que exprime uma mensagem. Não é? Na noite de Páscoa nós temos o Círio Pascal. Então são sinais. Não é? Então, inseparáveis enquanto sinais e ensinamento, a palavra e a ação litúrgica são indissociáveis, também enquanto realizam o que significam. O Espírito Santo não somente dá a compreensão da palavra de Deus, suscitando a fé. Pelos sacramentos, ele realiza também as maravilhas de Deus, anunciadas pela palavra. Torna presente e comunica a obra do Pai, realizada pelo Filho bem-amado. Depois vem o canto, não é? O canto e a música, também desempenham uma função de sinal. A igreja sempre valorizou, não é? Essa questão do canto. São Paulo diz, recitai-os com os outros salmos, hinos e cânticos espirituais. Quem canta reza 2 vezes, não é? E aí vai criando, né, uma harmonia. Santo Agostinho, nas Confissões, diz que chorava muito, não é, quando ia para as celebrações na Basílica de Santo Ambrósio, em que cantavam os salmos. Não é? Santo Ambrósio pedia para que o povo cantasse os salmos, e aquilo foi o primeiro deleite espiritual na vida de Santo Agostinho, não é? O cântico dos salmos. É uma riqueza e traz uma riqueza cultural muito grande. Depois nós temos as imagens. A imagem sacra, o ícone, representa principalmente Cristo. Né? As imagens que não são para a gente adorar. Não é? O católico não adora imagem. O católico venera as sagradas imagens. E são símbolos, não é? São sinais. Quando a gente entra numa igreja que não vê imagens, a gente acha estranho. Não é católica. Então, a importância das imagens. Nas nossas casas, infelizmente, hoje, não é, se perdeu esse costume das imagens. Dos nossos antigos, não é? Quantas vezes a paredezinha da sala estava completa de imagens. Parecia o céu. Não é? Quando eu entro nessas casas assim, dos nossos mais antigos, e vejo aquela quantidade de imagens de santos, eu digo, olha, aqui é o céu, não é? Cheio de santos, exprime a fé. Se a gente não coloca mais tantas imagens, mas nós devemos ter muito apreço pelas sagradas imagens. O Imaculado Coração de Maria, o Sagrado Coração de Jesus, um crucifixo, tudo isso são elementos da nossa fé, né? E que a gente deve ter muito zelo por estas imagens, né? Pelas imagens. Não é idolatria de forma nenhuma. A beleza e a cor das imagens estimulam minha oração. É uma festa para os meus olhos, tanto quanto o espetáculo do campo
estimula meu coração a dar a glória a Deus. A contemplação dos ícones santos, associada à meditação da palavra de Deus e ao canto dos hinos litúrgicos, entra na harmonia dos sinais da celebração. Quando nós formos tratar sobre a oração, eu vou falar sobre a importância de nós termos nas nossas casas um local separado com as imagens dos santos de Nossa Senhora para fazermos a nossa oração. Quando celebrar? É outra pergunta. O tempo litúrgico, não é? Aqui entra a importância do tempo litúrgico. Aliás, a festa do cristão devia ser a liturgia, não é? Eu lembro, eu já fui monge e no mosteiro as nossas festas giravam em torno da Sagrada Liturgia. Não eram festas mundanas, não. Eram as festas litúrgicas, não é? Natal, Ano Novo, a Páscoa, a celebração das festas dos santos, não é? A vida litúrgica que gira em torno da Páscoa, não é? O dia do Senhor, cada domingo, celebrá-lo bem. É o primeiro dia da semana, memorial do primeiro dia da criação, o 8º dia em que Cristo, depois de seu repouso do grande sábado, inaugura o dia em que o Senhor fez, o dia que não conhece ocaso. Então veja bem, o domingo deve ser um dia em que nós participemos da Santa Missa e depois tiremos um tempo maior para nos apropriarmos da palavra de Deus, não é? Depois visitar as pessoas, deve ser um dia de descanso, verdadeiramente, né? Um dia de encontro. O domingo é o dia por excelência da Assembleia Litúrgica, em que os fiéis se reúnem para ouvir a palavra e participar da Eucaristia. Depois, o ano litúrgico, partindo do tríduo pascal, como da sua fonte de luz, o tempo novo da ressurreição enche todo o ano litúrgico com sua claridade. O ano é transfigurado pela liturgia. É realmente o ano da graça do Senhor. A Páscoa não pode ser uma festa entre outras. É a festa das festas, a solenidade das solenidades. Como a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos. Santo Atanásio chamava o grande domingo, como a Semana Santa é chamada no Oriente a grande semana. Aí o ano litúrgico, né, é o desdobramento dos diversos aspectos do único mistério pascal. E a gente tem o ciclo do Natal, o ciclo da Páscoa. Agora nós estamos vivendo o tempo comum, onde cada domingo nós vamos meditando nos evangelhos, na vida de Jesus, na sua missão, naquilo que ele fez. Né? Depois, de vez em quando, temos uma festa dos santos, uma solenidade. E como é bom, não é? A gente viver essa vida litúrgica, não é? Essa liturgia. Disse e repito, a festa do cristão deve ser as festas da igreja, as festas da liturgia. Também temos o santoral, não é? Que é a celebração dos santos. Temos os nossos irmãos intercessores no céu, que também são grandes modelos, né? Então a igreja faz memória dos mártires e de outros santos. Proclama o mistério pascal naqueles e naquelas que sofreram com Cristo e estão glorificados com Ele. Depois nós temos a liturgia das horas, que antigamente era o breviário. Hoje nós chamamos de liturgia das horas o ofício divino. Nos recomenda rezar sem cessar. E ela é para todo o povo de Deus. Aos pouquinhos o povo de Deus está descobrindo, não é, a liturgia das horas. Agora mesmo, né, já tem até a liturgia diária das horas, em que você compra só daquele mês, né, como tem a liturgia diária dos evangelhos, e então a recitação do ofício divino. É verdadeiramente a voz da própria esposa que fala com o esposo. A liturgia das horas é destinada a tornar-se a oração de todo o povo de Deus.
não somente do padre, né? Antigamente era o breviário só do padre. Agora não, né? Recomenda-se que os próprios leigos recitem o ofício divino, ou juntamente com os presbíteros, ou reunidos entre si, e até cada um individualmente. Né? Você, pelo menos, laudes e vésperas, não é? Criar esse costume da recitação da liturgia das horas. Onde celebrar? Onde nós celebramos? Nós celebramos na casa da igreja. E a casa da igreja, primeiro é todo o povo de Deus. E depois ter um ambiente, né? A casa de oração, onde a Eucaristia é celebrada e conservada. Aí nós vamos encontrar o altar, o tabernáculo, o sacrário, o santo crisma, a cadeira do bispo, do presbítero, o ambão, a água benta. Minha gente, aí eu quero pedir uma coisa a vocês, não é? Mais silêncio nas nossas igrejas. É muito importante isso, não é? Quando a gente entra na igreja, e aí como é importante a gente ir cedo para a missa. Aí você senta lá e fica contemplando o nosso Senhor, que está no sacrário, fazendo a sua adoração eucarística, silenciosa ou rezando o seu terço. Mas aproveite, não é, para que a igreja seja um local de oração. O nosso bispo pede muito para nós padres que deixemos as nossas igrejas abertas para a visitação dos fiéis. Ali está Jesus, ali está o Santíssimo Sacramento, ali está a Eucaristia. Então não perca tempo. Tire um momento do seu dia e vá lá fazer um momento de adoração a Jesus Eucarístico. Leve sua Bíblia, leia o Evangelho, reze o texto, mas fique lá com Jesus. Faça suas orações pessoais diante de Jesus. E você tem esta oportunidade, né? Depois o catecismo vai trazer a diversidade litúrgica, né? Desde a primeira comunidade de Jerusalém até a parousia, o mistério pascal é celebrado em todo lugar pelas igrejas de Deus, fiéis à fé apostólica. Nenhuma liturgia é capaz de esgotar sua expressão. E aí nós temos uma diversidade de tradições litúrgicas. A nossa tradição litúrgica é o rito latino, mas existem outros ritos, viu? As tradições litúrgicas ou ritos atualmente em uso na igreja são o rito latino, que é o que nós celebramos. Depois temos principalmente o rito romano, mas também os ritos de certas igrejas locais, como o rito ambrosiano ou de certas ordens religiosas, né? Estão incluídas dentro do rito latino. Depois nós temos os ritos bizantinos, alexandrino ou copta, siríaco, armênio, maronita e caldeu. Se eu não estou enganado, são em torno de 20 famílias, né? Então, a que nós usamos é o rito latino, mas existem outros ritos de celebração da Santa Missa. Obedecendo fielmente à tradição, o Sacrosanto Concílio declara que a Santa Mãe Igreja considera como iguais em direito e em dignidade todos os ritos legitimamente reconhecidos e que no futuro quer conservá-los e favorecê-los de todas as formas. Aí você pode fazer a pergunta, não é? Ô padre, e por que é que a missa que é falada, a missa de Trento, não é possível celebrar? É porque, meu irmão, a missa de Trento, a missa que nós celebramos, que é dita de Paulo VI, a missa do Concílio Vaticano II, é a missa de Trento. Porque quando aconteceu o Concílio Vaticano II, todas as tradições litúrgicas passaram por uma reforma. Não foi somente a missa de Trento que passou por uma reforma, não. Todas as tradições litúrgicas da igreja. E o rito romano passou também. Então, o que nós celebramos é a missa de Trento reformada pelo Concílio Vaticano II. E qual foi o critério que o Concílio Vaticano II usou para reformar esta missa?
O Concílio Vaticano II procurou as origens deste rito. Ele não fez uma reforma arbitrária, como muita gente pensa, mas ele foi buscar o rito na sua origem, nos padres da Igreja. Se você lê São Justino de Roma, e aqui nós vamos ver, quando formos falar sobre o sacramento da Eucaristia, nós vamos encontrar aqui, na página 370, a missa de todos os tempos. Essa descrição dessa missa de todos os tempos é do século II, São Justino de Roma. Então, o que o Concílio Vaticano II fez foi, tirou algumas tradições que já não eram mais tão importantes e foi nos padres da Igreja e trouxe a originalidade da missa do rito latino. Por exemplo, na missa de Trento não tinha a homilia, mas quando nós formos ver aqui a missa no século II, a gente vai ver que tem a homilia. Então, voltou a homilia. Não tinha a prece dos fiéis. Nós vamos ver aqui que no século II tinha a prece dos fiéis. Então, voltou a prece dos fiéis. Então, não se prejudicou a tradição. Aliás, a gente tem que falar, alguém vai explicar direitinho o que significa tradição na Igreja. O Concílio Vaticano II é altamente fundamentado na tradição da Igreja, porque ele é fundamentado nos padres da Igreja. Nós temos na Igreja tradição com T maiúsculo e nós temos na Igreja tradições. Por exemplo, o terço. O terço não faz parte da tradição com T maiúsculo. O que é que faz parte da tradição da Igreja com T maiúsculo? Os santos padres, o período patrístico, os concílios ecumênicos fazem parte da tradição da Igreja com T maiúsculo. Pronto. E a Sagrada Escritura, que já é fruto dessa tradição. Quais são as tradições com T minúsculo? A via sacra, o terço. São tradições com T minúsculo. Elas são importantes? São importantes. Quem é que não reza seu terço? Eu amo rezar meu terço. Mas eu sei que o terço não faz parte da tradição com T maiúsculo. Está vendo? Então, a missa de Trento, essa missa que a gente diz que é a missa de Trento, que alguns acham que é a verdadeira tradição, não. Ela vem do século XIII, XIV, XV, do século XVI, com a Reforma e com o Concílio de Trento, que nasceu o missal. Então aí entra o missal. A missa mesmo, do T maiúsculo, a gente poderia dizer, são as missas que nós encontramos em Justino de Roma, as orações litúrgicas, as liturgias de Santo Ambrósio, de São Crisóstomo, de São Basílio, e todas essas o Concílio Vaticano II segue. Está vendo? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes são pessoas mal informadas, não é? E que terminam causando confusão dentro da Igreja. Só para você ter uma ideia, a oração litúrgica de número 2, ela é do século II, do século III. A oração litúrgica, o cano romano, é do século III, que é aquela primeira oração litúrgica. Muitas orações da nossa liturgia são dos padres da Igreja, vêm dos santos padres. A estrutura da missa também vem dos primeiros séculos. Então não existe essa história, não é, de que quem celebra a missa de Trento está seguindo a verdadeira tradição da Igreja. Não, não existe isso. Quem celebra, antes do Concílio Vaticano II, quem celebrava a missa, que a gente chama do Concílio de Trento, seguia, e essa missa foi reformada, foi reorganizada,
para se tornar mais acessível aos fiéis hoje, e quem participa da missa de hoje continua participando da missa que vem do Concílio de Trento e que foi aprimorada pelo Concílio Vaticano II e continua participando da verdadeira tradição da Igreja. Não há cortes, não há duas liturgias dentro da Igreja, né, latina. Não, a liturgia é a mesma, né? Então, essa missa que a gente celebra continua sendo, em suas grandes linhas, a missa do Concílio de Trento. Então, não tem que ninguém ficar achando que a Igreja está cometendo uma heresia, como muitas vezes a gente escuta por aí. Na liturgia, sobretudo na liturgia dos sacramentos, existe uma parte imutável. Qual é a parte imutável da missa? A celebração da palavra e a celebração eucarística. Ali não pode mudar. O que é imutável na missa? O pão e o vinho, a invocação ao Espírito Santo e as palavras da instituição. Depois do quê? Da liturgia da palavra. Então existe uma parte imutável, por ser de instituição divina, da qual a Igreja é guardiã. Ela não pode mudar isso aí. O batismo, qual é a parte imutável? Derramar água na cabeça e dizer, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a parte imutável. Cada sacramento tem sua parte imutável, que a Igreja só tem que guardar. A Igreja não pode mudar. E há partes suscetíveis de mudança, que ela tem o poder e algumas vezes até o dever de adaptar às culturas dos povos recentemente evangelizados. Então, não é simplesmente mudar por mudar, mas é uma coisa que é suscetível de mudança, a língua. Tem gente que diz o latim é uma língua sagrada. Não, o latim é uma língua. A língua do Império Romano. A língua do Império Romano que matou milhões de cristãos. Quando os soldados romanos matavam os cristãos nas fogueiras, jogavam os cristãos para as feras, eles estavam usando o latim. Está vendo? Depois, Jesus não usou o latim. Jesus usou o aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego. Quando o Evangelho entrou no Império Romano, a língua era o latim. Então, se passou a usar o latim. Por que se ficou o latim? Porque precisa de uma língua que dê unidade. Mas, se as pessoas não compreendem mais, como é que a gente vai ficar rezando uma coisa que as pessoas não compreendem? Por exemplo, no século III, a Bíblia foi traduzida para o latim, a Vulgata de São Jerônimo. Está vendo? Então, não existe essa história de uma língua sagrada. Toda língua é sagrada, porque toda língua serve para a gente se comunicar. Então, hoje há uma necessidade de a liturgia ser dita em vernáculo. Porque existe uma possibilidade maior das pessoas compreenderem. Não significa que as pessoas vão compreender, não. Mas existe uma possibilidade maior. Depois, o homem de hoje, ele quer entender as coisas. No século XVI, no século XV, as pessoas não tinham tanto essa preocupação. Por exemplo, no tempo de Santa Teresa d'Ávila, eles rezavam o breviário. O breviário era em latim, mas elas não entendiam nada, mas elas rezavam. É tanto que quando Santa Teresa encontrava alguma coisa interessante, ela pedia para que o padre que acompanhava ela fizesse a tradução para o espanhol, para a língua dela. Algum versículo de um salmo que chamava a atenção, ou que Nosso Senhor iluminava ela, para que ela se prendesse àquele versículo,
ela ia em busca do padre para que o padre fizesse a tradução, porque elas não entendiam. Mas elas não se preocupavam com isso. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem a necessidade de querer entender, né? E é por isso que, depois do Concílio Vaticano II, a língua usada é o vernáculo. Mesmo que o latim continua sendo a língua lá central da igreja. Por quê? Porque tem que ter uma língua. Tem que ter uma língua. O missal oficial da igreja tem que sair em uma língua. Então ele sai em latim, que não é uma língua de nenhum país. De nenhum país. Ele sai em latim e aí vai ser traduzido para as diferentes línguas. O nosso agora vai ser, a gente agora vai ter uma nova tradução do nosso missal. Que é bem criterioso essa tradução. Não é qualquer tradução. É uma tradução bem criteriosa. A diversidade litúrgica pode ser fonte de enriquecimento, mas também pode provocar tensões, incompreensões e até mesmo cismas. Neste campo, é claro que a diversidade não deve prejudicar a unidade. Esta unidade não pode exprimir-se senão na fidelidade à fé comum, aos sinais sacramentais que a Igreja recebeu de Cristo e à comunhão hierárquica. Então, tudo tem que ser feito em comunhão com a hierarquia da Igreja. A adaptação às culturas requer uma conversão do coração e, se necessário, a ruptura com hábitos ancestrais incompatíveis com a fé católica. Porque tudo vai sendo uma construção cultural. Nós temos, em cada sacramento, nós temos aquilo que nós falamos aqui, uma parte imutável, que não muda. Mas muitas outras coisas, por exemplo, as vestes litúrgicas, né? As vestes litúrgicas vão sendo construídas ao longo da história, né? Vão sendo feitas ao longo da história. A estola, a casula, né? O amito, antes se usava o manípulo. Então, e que, com o tempo, pode haver modificações nas vestes litúrgicas. Não vai infringir a essência do sacramento, porque não atinge a parte imutável do sacramento. Agora, Padre Paulo pode mudar as vestes litúrgicas segundo a cabeça dele? Não, de jeito nenhum. Tem que estar em comunhão com a hierarquia da igreja, não é? Porque senão vai ficar uma coisa da cabeça de cada um. E na igreja nós não podemos caminhar assim de forma nenhuma. Então, encerramos, não é? O nosso módulo da nossa liturgia. Não é? Vamos começar a partir de agora nos 7 sacramentos mesmo. Vamos agradecer a Deus, não é? E vamos pedir ao Senhor que Ele nos conceda a sua igreja a força do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, para que os cristãos cada vez mais se apropriem das riquezas litúrgicas e para que também, não é, as reformas, as mudanças na liturgia aconteçam em paz, sem confusão, sem cismas, sem ninguém ficar se opondo, falando mal da igreja, criticando a igreja que é nossa mãe, que só pensa no nosso bem, não é, que nos oferece a salvação trazida por Jesus. Que seja tudo feito na paz, não é? E que a gente saiba acolher as decisões da igreja. É a igreja, meu irmão. Não é você não é a sua cabeça, não é a cabeça de Padre Paulo, não. É a igreja. Acolha a igreja. A gente não erra nunca se a gente ficar com a igreja. A igreja que está em comunhão com o Papa. Seja que Papa for. Todos os santos padres são dons que o Espírito Santo concede à igreja. Tivemos João Paulo II, Bento XVI, Francisco. Todos o Espírito coloca o Papa necessário para aquele momento da história da igreja e que a gente saiba acolher. Não é? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs.